Robertão está na área, muito legal. Gente, abra sua Bíblia em Jeremias, capítulo 29. Vamos fazer a ceia no finalzinho, tá bom? Jeremias 29. Queria falar com os irmãos sobre um pouquinho sobre as grandes questões da vida. Verso 8 do capítulo 29 de Jeremias. Alguns irmãos estão me devendo a fichinha de novo membro da igreja. Por favor, irmão, me entregue essa semana para a gente poder... nós estamos marcando nossa reunião do conselho para apresentar o irmão à igreja, tá bom? Eu agradeço. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente vos profetizam, eles em meu nome, eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações, de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Vós dizeis: o Senhor nos suscitou profetas na Babilônia. Amém? O capítulo 29 é uma carta que Jeremias escreve ao povo de Israel, que já faz 10 anos, primeira leva, que foi exilado naquele lugar. Já faz 10 anos que um primeiro grupo foi levado por Nabucodonosor e seus soldados como cativos para a Babilônia. O povo estava sofrendo por vários motivos, sofrendo porque estava longe da sua terra, longe da sua parentela, longe do seu lugar de convívio, longe do lugar de adoração, que era Jerusalém. Eles estavam longe de tudo. E pior do que isso, eles começaram, com o passar dos anos, a perder as referências. Fale comigo, referências. Começaram a perder a noção de quem eram, seus valores, seus parentes. Eles começaram a casar com pessoas pagãs, pessoas que não eram da mesma fé e pensamento. Começaram a ter orientações diferentes. Isso tirou deles a alegria, a beleza, o brilho de quem pensava de uma forma e agora é empurrado, suscitado, pressionado a pensar e a viver como uma sociedade lhe imputava. Isso é muito complicado porque para o povo judeu até hoje, a sua cultura, seu jeito de viver, a sua forma de enxergar a vida, para eles é algo primordial, é uma pérola, é um presente que eles guardam a 7 chaves. Se você conhece um judeu, por exemplo, no Brasil, ele consegue ser judeu no Brasil. Lembra que a gente foi a Israel uma vez, nós tínhamos um grupo de 80 pessoas, éramos 2 ônibus, e os nossos guias lá em Israel eram 2 judeus, só que eram 2 judeus seguintes, um judeu uruguaio e um judeu brasileiro. Eles eram judeus, guardavam a cultura judia aqui no Brasil. Outro era judeu uruguaio, guardava toda a cultura judia no Uruguai. Você vai em qualquer lugar do mundo, os judeus têm as suas práticas, seja ortodoxo ou não, ele guarda os valores e princípios da sua nação, da sua cultura, da sua forma de ver e enxergar a vida. Com a dispensação da graça, Jesus morre na cruz e ressuscita ao 3º dia, nasce um novo momento, onde todos nós nos tornamos filhos de Deus e passamos a ter uma cultura, valores e princípios pelos quais nós temos que guardar em qualquer lugar que eu plantar meus pés. Seja onde eu estiver. Eu falei pela manhã aqui para os irmãos, nós somos ortodoxos. Nós cremos na palavra de Deus como livro de regra e fé para a nossa vida, de conduta para a nossa história. Onde quer que nós sejamos, em qualquer lugar do mundo, esse
Esses são os valores que nos guiam. Amém, queridos? Palavra de Deus. Ontem nós fizemos o exame do Ian. Ian foi examinado ontem no concílio, tinha sido examinado em ética, ontem ele foi examinado em conversão e chamada, em eclesiologia, em teologia sistemática. E uma das perguntas que se faz em teologia sistemática é se a Bíblia é a palavra de Deus ou contém a palavra de Deus. E a resposta certa é que ela é a palavra de Deus, ela não contém apenas. Se você falar contém, está reprovado. Pensando assim, Jeremias escreve preocupado com essas referências que em cativeiro estão sendo perdidas. E se nós fizermos uma analogia para os dias de hoje, nós estamos em cativeiro. Eu falei para os irmãos que vou mandar uma pesquisa feita por uma advogada, que é formada em ciência política também, e é neurocientista, e ela estava dizendo o seguinte, que hoje, de 10 crianças entre 12 e 18 anos que estão na escola, 6 estão com algum tipo de patologia emocional, ou com um estresse pós-traumático, ou eles estão com ansiedade, ou ele está com um TDAH, ou ele está com depressão, tomando um remédio de tarja preta. Nunca na história tantos adolescentes estiveram tão doentes. Nunca. Eu não vou contar outras aqui, porque está sendo gravado, tenho medo de ser preso. O que eu estou dizendo para os irmãos é que as pessoas estão doentes porque a sociedade está pressionando tanto nossos filhos, tanto, a serem aquilo que eles não querem ser, o que eles nem sabem o que é, para serem. E a impressão que eu tenho é que nós estamos como que no cativeiro perdidos, sem saber muito bem o que fazer. Jeremias escreve dizendo: tenham esperança, eu que sei os pensamentos que tenho a respeito de vós. Pensamento de bem, não de mal, de esperança para vocês. Por que ele escreve isso? Porque alguns profetas do mal começaram a dizer o seguinte: nada, Babilônia é um lugar bom para vocês. Babilônia é o melhor lugar para vocês. Vão para esse lugar, façam o que vocês quiserem, ninguém pode mandar na vida de vocês. Esqueça os valores de Israel, esqueça os princípios de Jerusalém. Isso é bobagem. Vocês têm outra terra, em outro momento. Vivam plenamente todas as experiências que vocês quiserem viver. Vocês são livres para isso. Isso é uma meia-verdade, que no final não é verdade nenhuma. Meia-verdade não é verdade nenhuma. Porque você pensa assim, você é livre. Você pensa, eu sou. Ora bolas, eu sou livre. Eu posso fazer o que eu quiser nesse momento. Pode ou não pode? Pode. O apóstolo Paulo diz: todas as coisas me são lícitas. Todas. Mas nem todas o quê? Me convém. Deixa eu perguntar para vocês aqui uma coisa bem íntima para vocês. Baixinho para não gravar. Quem sentiu raiva aqui hoje? Não fala. Raiva de alguém hoje. Vontade assim de dar umas palavras duras. Um miserável que atravessou na frente de você. Hoje um cara, ontem à noite, fomos comprar batata frita com o Rubio, um rapaz passou de moto, uma moça entrou na frente dele, assim, com o carro, ele gritou assim, abençoada, quer me matar. Não foi bem assim, mas foi isso que o cara passou e falou. Hoje teve raiva? Não, ontem. Anteontem. 3 Antônios. Lembra de 3 Antônios? Nós já tivemos. E pior do que isso, a raiva nos levou a ter um desejo. Um desejo de fazer algo errado. Bater em alguém, chutar alguém, xingar alguém, sei lá. Mas você, porque é crente. Você é crente, amém? Fala para o teu irmão assim, você é crente. Lembra ele. Por ser crente, você não fez. Você lembrou, sou crente, não posso fazer. E aí você recuou, mas aquilo ficou no teu coração. O que eu estou querendo dizer para os irmãos é que na Babilônia, eles eram livres, porque não tinham mais profetas que os vigiavam. Até a percepção da presença de Deus ficou distante. Então,
a possibilidade, a ideia de que posso fazer o que eu quero, porque pareço estar sozinho, pareço que não tem ninguém perto de mim, eu faço. E o que é pior, eu magoo quem está do meu lado. Eu acho que posso fazer o que eu quero. Vamos ficar aqui, vamos combinar. Quando você casa, é a primeira percepção que você sente que você não é livre. Concordam comigo? Principalmente essa percepção entra no coração dos homens, como uma flecha. Descobri que não sou livre. Eu era livre, talvez. E eu não sabia. Não vou nem mexer com você, bigode. Nós precisamos perceber que nem todas as coisas que nós queremos fazer, podemos fazer, mas nós temos que ter esperança. Essa é a ideia da palavra aqui. Porque na construção lá em Gênesis, no virar da tarde, Deus nos dá a ideia de que Ele vinha às tardes conversar com o ser humano. Que Ele vinha bater papo com o ser humano. Parecia ser uma rotina dele vir às tardes e conversar com o ser humano. Porque diz o texto que Ele veio conversar com Eva, veio conversar com Adão, e eles fugiram do Senhor. Me parece que era comum, às tardes no Éden, sentar, talvez à sombra de uma árvore, botar um café na cafeteira, pegar um pãozinho de queijo e comerem juntos. E trocar uma ideia. Como é que foi o jogo do Botafogo ontem? Não, foi 1-0, o senhor não viu não? Eu vi, então eu estava ocupado. E o jogo do Flamengo hoje? Parabéns. Parabéns. A ideia, vou dar uma ideia para vocês hoje não. A ideia que se tem é que Deus tinha intimidade, conexão com o ser humano, com a raça humana. Ele não fez a raça humana para deixá-los num lugar, jogados num canto, sofrendo. Não, Ele fez para viver com eles. A raça humana foi criada para um relacionamento com Deus. Eu vou estar com vocês, olha, eu estou muito ocupado, mas todo dia à tarde eu estou aqui. Vamos passar umas horas batendo um papo, conversando. E Ele vinha às tardes. E a impressão que temos que o casal, ou a raça humana, tinha prazer na presença do Senhor. Se sentia vontade com Deus, com Deus perto deles. Mas quando o pecado entra, o primeiro sentimento que entra no coração do ser humano é constrangimento, é vergonha, é afastamento, é distanciamento. Ele não consegue mais estar perto de Deus por causa do pecado. O que machuca a raça humana até os dias de hoje é justamente a percepção de que nós não conseguimos mais andar com Deus como antes. Que Deus não conversa mais com a gente como antes. Que Deus não fala mais com a gente como antes. Que Deus não se relaciona mais conosco como antes. Com a ida para o cativeiro, isso ficou muito claro no coração daquelas pessoas. E aí, eu queria compartilhar algumas coisas que estão nesse texto, que Jeremias nos lembra. Primeira coisa, Deus nunca se esquece dos seus. Amém? Nós esquecemos, a raça humana esquece um do outro. Marido esquece de esposa esquece de marido, filho esquece dos pais, pastor esquece de ovelhas, ovelha esquece de pastor. As relações humanas estão comprometidas. Mas Deus jamais se esqueceu de um de quer de seus filhos, porque Deus nos fez de forma particular e individual. Fala para o teu irmão, Deus te fez de forma particular. Fala para ele, você é único, é único. Nós não somos feitos em série. Eu acho maravilhoso esse texto. O cuidado de Deus conosco, das suas promessas, de nunca se esquecer de nós. Aí, ele diz, esse texto do verso de número 10, olha o que ele diz para a gente, verso 11, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito,
diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Eu é que sei. Esses caras que falam o teu coração, esses com quem você anda, que tem falado para você ser livre e fazer o que quiser, cuidado, porque eles não sabem o que é bom para você. E aí que está o perigo, queridos, porque nós ouvimos tantas vozes. Há tanta gente que fala o nosso coração ou a nossa mente, que nós nos perdemos. E uma das coisas que começa a fazer falta em nossa mente é justamente a sensibilidade para saber qual é a voz de Deus ou não. Eu me lembro quando a gente tinha muito esse nosso telefone fixo aqui. Hoje isso nem sei se existe mais. Todo mundo tem seu celular, a gente liga para o celular da pessoa, né? Ou para o WhatsApp, enfim. Mas antes era telefone da secretaria. Eu me lembro que Tiago, hoje pastor Tiago, pastor da primeira igreja Batista do Sana, ele era nosso secretário aqui. E eu lembro que muitas vezes a pessoa ligava para cá e eu que atendia. E eu falava assim, boa tarde, aliás, a gente atendia assim, boa tarde, primeira igreja batista de Unamar, Cristo vive. Era assim mais ou menos que a gente fazia, o Cristo vive. Era uma invenção do irmão Benonil que a gente deu continuidade. Aí alguém dizia assim, fala aí, bicho. Eu penso, bicho eu não sou. Alguém falava assim, fala aí, mané. Também mané não sou. Por que eles falavam isso? Porque eles estavam falando com o Tiago. O Tiago era adolescente naquela época. Eles brincavam com o outro assim. Aí eu falava assim, não, meu filho, que está falando que é o pastor. Desculpa, pastor. Aí eu aproveitava e falava assim, você não conhece a voz do seu pastor, né? Eu lembro da irmã Conceição. Eu podia atender qualquer hora do dia, da noite, porque eu tenho uma voz de FM de manhã, uma voz de AM no meio-dia e uma voz ótima depois das 4. E eu atendi o telefone e a irmã Conceição, ela falou assim, fala meu pastor. Ela sempre conseguia identificar a minha voz. Interessante. Pergunta boa, uma analogia boa. Você consegue identificar quando é Deus que está falando ao seu coração? Ou você está tão distante que você não consegue identificar isso? Deus não se esqueceu de você. Ele não abandonou você. Ele continua mesmo te amando, cuidando de você, olhando para você como uma pessoa particular que você é, como um filho particular que você é. Eu tenho 2 filhos, são bem diferentes um do outro. E quando eu cuido dos 2, cuido de forma particular, porque eles não são iguais. Fale para o teu irmão, você é precioso para o nosso Deus. Segundo, Deus está pronto para te ouvir. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos às suas orações. Entretanto, a face do Senhor volta-se contra os que praticam mal. 1 Pedro 3,12. Ele está pronto para te ouvir. Sabe por que ele está pronto para te ouvir? Porque ele se propôs a isso. Não é porque você e eu somos bons, não é porque essa igreja é maravilhosa, não. É porque no caráter de Deus, isso é imutável. Ele sempre ouvirá, porque isso faz parte do seu caráter. Enquanto o meu, o seu, sofre mudanças, turbulências contextuais, porque o mundo muda, o do Senhor jamais muda. Independente do que você faça ou deixe de fazer, Ele sempre te ouvirá. Isso é maravilhoso, não é, gente? Porque nunca dependerá de você e nem de mim. Louvar será um problema do Senhor. Ele te ouvirá. Eu vou dizer uma coisa para vocês que aí vai para a minha conta isso. Quanto pior for o teu problema, quanto maior for o teu pecado, você tem que ter pecado maior, mais Deus te ouve. Quanto mais profundo for a dor da tua alma, mais Deus te ouvirá. Tenha isso em mente. Isso me traz muita paz, muita tranquilidade. Espero que traga para você também.
Isso é muito importante para mim. Fala para o teu irmão, Deus está te ouvindo hoje. Fala para ele, hoje. Outra coisa importante que conta nesse texto é que Deus tem planos para nós. Independe do erro que você tenha cometido, independe do estado que você se encontre. O povo foi para a Babilônia porque cometeu um pecado. O povo se afastou de Deus. E o cativeiro babilônico foi uma permissão de Deus, não tenham dúvida disso. Mas no verso 11 ele diz, porque eu sou o que te conheço, e tenho planos para a sua vida, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar danos. É uma versão um pouco diferente, mas é isso. Planos de fazê-los prosperar. O meu desejo, desde o meu coração, é de fazê-los prosperar. Aqui a analogia de pai para filho, não tem como olhar, de mãe para filho, não tem como ser diferente. Qual é o pai, qual é a mãe que quer ver o filho se arrebentar? E faz essa oração, Senhor, que meu filho se arrebente hoje. Não tem essa oração. Você não precisa dizer, seu filho, vou falar nem hoje, mas esse ano, já fez alguma rebeldia na sua vida? Esse ano, não fiz levantar a mão. Você que é filho, já não fez uma rebeldia esse ano, não? Não respondeu a sua mãe, atravessou, mandou uma respostinha de WhatsApp bem diferente para ela? Me falou assim para você, se você fizer isso de novo, moleque, hein? Interessante, um filho às vezes até não se comportou bem, mas no final do dia a oração da mãe é a seguinte, Senhor, cuide do meu filho onde quer que ele esteja, faz esse menino, essa menina prosperar, cuida dele, protege ele, não deixa ele entrar em lugares difíceis, não deixa o homem mal tocar nele. Não é assim que nós fazemos? Eu duvido que tenha alguém que ame um filho, seja onde ele quer que ele esteja, em qualquer contexto que ele esteja, se não tem um pai ou uma mãe orando por ele, pedindo para que ele seja o melhor possível, para que Deus tenha misericórdia da vida dele, para que cuide dele. Eu fico vendo, eu já estou vivendo essa experiência, né? Meu filho casou, mas está aqui do lado. Mas eu fico pensando em vocês que têm filhos que estão morando em outro estado, em outro país, e o contato físico ficou difícil. Como é que deve estar esse coração de vocês? Né? A minha esperança é que vocês consigam estar sempre perto deles e cuidando deles. Tem esperança, sabe por quê? Porque o Senhor tem promessas de fazê-los prosperar. É desejo de Deus. E aqui não é prosperar apenas financeiramente, não. É em qualquer contexto. A ideia, na verdade, é de felicidade, que nem sempre, na maioria das vezes, não está na questão financeira ou material. Está em outro lugar. Então a proposta do Senhor é que vocês sejam, ou que nós sejamos, prósperos. Que nós cresçamos, amadureçamos, sejamos maduros, íntegros, inteiros. Em tudo. O pastor Ebenezer Bittencourt, quando ele fala de questão financeira, ele usa uma expressão que eu gosto muito, ele fala sobre suficiência financeira. Ele fala de ter muito dinheiro, ele fala de ter aquilo que é suficiente, que é capaz de sustentar a sua casa e dar o que é digno para vocês. Essa é uma preocupação de Deus para a nossa vida. Porque muitos de nós não estamos prontos para grandes riquezas. Perdemos a fé, abandonamos a humildade e deixamos de ajudar os outros porque nos tornamos muito independentes. Fala para o teu irmão, Deus quer que você prospere. Deus, é desejo dele que isso aconteça. Alguns conselhos que devem se lembrar na tua vida. Primeiro, Deus é sua força. Tudo posso naquele que me fortalece. Você não tem problemas. Você tem contextos difíceis. Até a morte está vencida. 1 Coríntios capítulo 15. Onde está a morte, tua vitória? Onde está a morte, teu aguilhão? Tragada foi a morte. Amém? Em Jesus Cristo. Acabou. Nós não temos nada para nos preocuparmos mais. Nada para nos preocuparmos mais. Precisamos só ter tranquilidade, porque o Senhor é a nossa força. Nós vamos caminhar nessa terra, apesar dela. Nós vamos caminhar em Babilônia, apesar de Babilônia. E ele diz, depois de 70 anos eu trago vocês de volta. Eu não sei quantos anos serão, mas o Senhor vem. Maranata, a hora vem, vem Jesus. E nós nos encontraremos com o nosso Senhor, amém?
todos nós, para vivermos eternamente com Ele. Nós voltaremos para casa. Essa não é a nossa casa. Nós voltaremos. E voltaremos com força. Tomando açaí sem engordar. Vai ser maravilhoso. 1 litro por dia. Eu não sei, cada um tem o seu céu, né? O meu vai ter açaí. Se eu não tivesse, vai no meu. Beleza? O texto diz que nós teremos corpos incorruptíveis. Você não vai engordar, você não vai emagrecer, você vai ter um corpo perfeito. Seus cabelos não ficaram brancos, uma economia absurda em tinta, né? Não tem escova, o louro de verdade, não terão como esconder. Desculpa. Nada pode nos separar do amor de Deus, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Romanos 8, 38. Delícia. Sabe por que isso é legal? Porque isso te libera dos sacerdotes. Muitos de nós inculcou na mente que eu preciso de um guru para ser um crente. Que eu preciso de um grande sacerdote, um sumo sacerdote. Eu preciso de um grande pastor para ser um crente de verdade. Não, você precisa de Cristo. Fala para o teu irmão, você precisa de Cristo. Fala para ele, de Cristo. Mas tem uma coisa que você não pode abrir mão. Você não pode abrir mão do seu irmão. Aí ficou ruim, né, filha? Você não pode abrir mão do seu irmão. Porque a igreja, o apóstolo Paulo fez o favor de escrever o seguinte, que cada um recebeu um dom. Fala para o teu irmão, você recebeu um dom. E o dom que o teu irmão recebeu é para sua edificação do corpo, ou seja, você. Então ele te ligou eternamente, ou melhor, te ligou até a morte, até a volta de Jesus. Você não precisa de um sumo sacerdote, você precisa do teu irmão para você crescer. Esse miserável que torce para o Flamengo, que zoou os vascaínos hoje, é teu irmão em Cristo, e você precisa dele. Fala para ele, Wesley, aí perfeito, está os dois lá um do outro, está certinho. E tem ceia hoje. Nós precisamos um dos outros. Precisamos cuidar um do outro, apesar do outro. E disso você e eu não podemos abrir mão. Porque o meu crescimento, o seu crescimento está atrelado a caminharmos juntos. Você acha que ele fez de propósito? Você acha que Deus fez isso de propósito? Lógico que sim. Sabe por quê? Ele sabia quem eu era. O Luciano não vai conseguir chegar sozinho. Isaías não vai conseguir chegar sozinho. Eu vou colocar um lado do outro, para um ao outro cuidarem, para que eles possam chegar ao fim da jornada juntos. Por isso a igreja, irmãos. O projeto principal do Senhor era a família. Mas o pecado entrou. E aí a igreja foi necessária, proposital, para que nós pudéssemos chegar ao fim da jornada, confessando Cristo como o Senhor da nossa vida. Não abra mão disso. Eu sei que o contexto é difícil. Babilônia é um lugar difícil. Babilônia é um lugar onde o contexto é o mais adverso que nós possamos encontrar. Mas é justamente em Babilônia que Deus quer que nós vivamos o cristianismo. Amém? Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Deus te trouxe aqui essa noite, não foi por acaso, porque tudo que acontece, inclusive o fio de cabelo que é a tua cabeça, Ele sabe. Então Deus tem ciência e consciência
de que você está aqui por um propósito. E algo que Ele queria dizer no teu coração hoje. Preparar você para alguma coisa hoje. Não desanime, tenha esperança. Deus tem muito para fazer na tua vida ainda. E através da sua vida também. Deixe ser usado. Permita-se ser um instrumento. Fale com Ele, Ele vai te ouvir. Todas as promessas feitas se cumprirão na tua vida particular e do coletivo da tua história. Porque essa é a vontade de Deus. Permita que tudo que o Senhor preparou se cumpra na tua vida e na vida dos seus filhos e nos filhos dos teus filhos, no filho dos filhos dos teus filhos, até a 4ª e 5ª geração. Amém? Senhor, obrigado por estarmos aqui essa noite, pela tua palavra aberta, dividida, compartilhada. Eu sou muito grato ao Senhor, porque a tua palavra me tranquiliza, me traz a paz que preciso para caminhar. E a minha expectativa é que essa palavra traga a mesma paz para meus irmãos. Que nós consigamos viver nesse tempo presente com os valores e princípios que ela nos orienta. Que haja paz no coração dessa igreja. Que nós consigamos continuar andando, apesar de Babilônia estar muito presente no nosso meio, nós consigamos confessar a Cristo e os seus princípios e valores nesse tempo presente. Nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te exaltamos, Senhor, como o único Deus merecedor disso. E fazemos assim em nome de Cristo, nosso Salvador, hoje e sempre. Amém. Amém. Vamos